Então essa é a pergunta que Parikshit Maharaj fez para Shukadeva Goswami, que dá início, né, à história do Sr. Nrsimhadeva. Mais na frente, Shukadeva Goswami, ele vai citar o encontro de Yudhishthira Maharaj com Narada Muni. Narada Muni vai citar o exemplo de Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu e Nrsimhadeva. Tá bom? Mas aqui a pergunta, vocês entenderam, é sobre a parcialidade do Senhor Vishnu. Krishna diz na Bhagavad Gita que eu sou imparcial, eu sou igual para com todos. Porém, sempre Krishna, ou Vishnu, fica do lado dos semideuses e contra os asuras. Então, Parikshit Maharaj está perguntando por que isso? Se é dito que ele é imparcial, porque ele é sempre parcial, como uma pessoa comum com os semideuses. O próprio Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é o reservatório de todo o prazer. Portanto, que teria ele a lucrar ao aliar-se com os semideuses? Que interesse ele satisfaria ao agir dessa maneira? Uma vez que o Senhor é transcendental, por que deveria ele temer os asuras e por que haveria de invejá-los? Por isso, veja a palavra inveja aqui, né? Ele, não é que o Senhor Vishnu está invejando, cobiçando as coisas, invejando no sentido de desejando algo de ruim para eles. A palavra inveja significa, não é uma atitude positiva, não é uma atitude de cobiça. A inveja é desejar que o outro não seja feliz, não desejar o bem do outro. Isso é inveja. Ó grandemente afortunado e erudito Brahmana, definir se Narayana é parcial ou imparcial tornou-se uma grande dúvida. Por favor, dissipa minha dúvida, apresentando evidência positiva de que Narayana sempre é neutro e igual com todos. O grande sábio Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, apresentaste-me uma pergunta excelente. As conversas em que se fala das atividades do Senhor, nas quais também se encontram as glórias dos seus devotos, são extremamente agradáveis aos devotos. Esses tópicos maravilhosos sempre eliminam as misérias do modo de vida materialista. Portanto, grandes sábios do quilate de Narada vivem comentando o Srimad Bhagavatam, porque isso dá a todos a oportunidade de ouvir e cantar sobre as maravilhosas atividades do Senhor. Que eu ofereça minhas respeitosas reverências Srila Vyasadeva e então comece a descrever os tópicos pertinentes às atividades do Senhor Hari. Como sempre é transcendental às qualidades materiais, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é chamado de Nirguna, ou seja, sem qualidades. Porque ele é não nascido, ele não tem um corpo material que o faça ficar sujeito ao apego e ao ódio. Embora o Senhor esteja situado sempre além da existência material, através de sua potência espiritual, ele apareceu e agiu como um ser humano comum, aceitando deveres e obrigações como se ele fosse uma alma condicionada. Aqui fala que Vishnu é Nirguna, né? Sem qualidades materiais. Ele é cheio de qualidades espirituais. Meu querido rei Parikshit, todas as qualidades materiais, Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna, pertencem ao mundo material e nem sequer tocam na suprema personalidade de Deus. Essas três gunas
não podem agir aumentando e diminuindo simultaneamente. Quando a qualidade da bondade é proeminente, os sábios e semideuses florescem com a ajuda dessa qualidade, a qual o Senhor Supremo infunde profusamente neles. De modo semelhante, quando o modo da paixão é proeminente, florescem os demônios, e quando o modo da ignorância é proeminente, florescem os yakshas, os rakshasas. A suprema personalidade de Deus está presente nos corações de todos, fomentando as reações produzidas por Sattva Guna, Raja Guna e Tamo Guna. Estão entendendo, né? A onipenetrante personalidade de Deus existe dentro dos corações de todos os seres vivos. E um pensador habilidoso pode, em maior ou menor intensidade, perceber essa sua presença. Assim como alguém pode depreender a quantidade de fogo na madeira, a quantidade de água num cântaro ou a quantidade de ar num pote, ele pode também entender se uma entidade viva é um demônio ou um semideus, através das atividades devocionais dessa entidade viva. Ao ver as ações de determinada pessoa, um homem circunspecto pode entender até que ponto ela é favorecida pelo Senhor Supremo. Quando a Suprema Personalidade de Deus cria diferentes classes de corpos, oferecendo a cada entidade viva um determinado tipo de corpo, e a ela concedido de acordo com seu caráter e ações fruitivas, o Senhor chama à baila todas as qualidades da natureza material, Sattva Guna, Raja Guna e Tamo Guna. Então, como a Suprema Personalidade, ou como a super-alma, ele entra em cada corpo e age sobre as qualidades de criação, manutenção e aniquilação, usando Sattva Guna para manutenção, Raja Guna para criação e Tamo Guna para aniquilação. Ó grande Rei, a Suprema Personalidade de Deus, o controlador das energias material e espiritual, que com certeza é o Criador de todo o cosmos, cria o fator tempo para permitir que a energia material e a entidade viva hajam dentro dos limites do tempo. Mas a Suprema Personalidade de Deus jamais fica sob a influência do fator tempo ou sob o controle da energia material. Ó Rei, o fator tempo intensifica Sattva Guna. Assim, embora seja o controlador, o Senhor Supremo favorece os semideuses que estão situados principalmente em Sattva Guna. Então, os demônios que estão sob o influxo de Tamo Guna são aniquilados. O Senhor Supremo induz o fator tempo a agir de diferentes maneiras, mas ele jamais é parcial. Ao contrário, suas atividades são gloriosas e, portanto, ele é chamado de Urushrava. Então, na verdade, Cristo apenas dá o resultado das atividades. Então, porque os semideuses estão sempre no modo da bondade, cultivando o modo da bondade, então isso significa retidão, né? Paz, as virtudes e tudo mais. Então, eles terminam sendo favorecidos, né? Porque Krishna, na Bhagavad Gita, Krishna diz isso, né? que ele é igual com todos, mas aqueles que pensam sempre nele, então ele se torna muito querido para essa pessoa, mas tem gente que não está interessado em Krishna. Então, essas pessoas também têm o resultado dessa sua atitude, né? Então, Krishna dá para todos, porém, alguns querem, outros não querem Krishna. Então, na verdade, é o efeito
das atividades das pessoas, é a consequência. Não é que Krishna seja parcial. Noutra ocasião, ó rei, quando o Maharaj Yudhishthira estava realizando o sacrifício Rajasuya, o grande sábio Narada, respondendo à sua pergunta, recitou fatos históricos, mostrando como a suprema personalidade de Deus sempre é imparcial, mesmo quando mata os demônios. Com relação a isto, ele deu um exemplo vívido. Vocês sabem, né? Que durante a cerimônia de Rajasuya, é uma cerimônia em que Yudhishthira Maharaj foi entronado como imperador de todo o planeta. Então, esse sacrifício chamado de Rajasuya, é raríssimo de acontecer, é algo muito dispendioso. Então, Yudhishthira, ele foi, nesse momento, coroado como o imperador de todo mundo. Mas, nesse momento, Shishupala estava lá. E foi no momento em que Krishna cortou a cabeça dele, né? E aí, Krishna, do corpo de Shishupala, saiu aquela fagulha de consciência, a própria diva, e se fundiu no corpo de Krishna. Então, isso é um tipo de liberação chamado Sayudhya Mukti. Então, Yudhishthira viu, todo mundo viu aí. Então, aqui, nesse momento, Yudhishthira perguntou a Narada Muni, como é que é isso? Como é que uma pessoa como Shishupala, um demônio, que só fazia criticar Krishna, consegue uma liberação que nem mesmo muitos yogis com muitas austeridades não obtêm. Então como é que é isso? Isso é uma injustiça. Né? Então, para explicar isso para Yudhishthira Maharaj, Narada Muni vai contar uma história. Ó rei, no sacrifício Rajasuya, Maharaj Yudhishthira, o filho de Maharaj Pandu, viu pessoalmente Shishupala fundir-se no corpo de Krishna, o Senhor Supremo. Portanto, ficando muito espantado, ele perguntou sobre a razão disto ao grande sábio Narada, que estava sentado ali. Enquanto ele perguntava, todos os sábios presentes também ouviram-no fazer sua indagação. Maharaj Yudhishthira perguntou: é muito maravilhoso que o demônio Shishupala tenha emergido no corpo da Suprema Personalidade de Deus, muito embora esse demônio fosse extremamente invejoso. Esta Sayudhya Mukti é inclusive inatingível por grandes transcendentalistas. Como foi então que um inimigo do Senhor obteve-a? Ó grande sábio, estamos todos ansiosos por saber a causa desta misericórdia do Senhor. Ouvi dizer que outrora um rei chamado Vena blasfemou a suprema personalidade de Deus e que todos os brahmanas, consequentemente, obrigaram-no a ir ao inferno. Shishupala também deveria ter sido enviado para o inferno. Como foi então que ele emergiu na existência do Senhor? Então, a diferença entre o rei Vena e Shishupala, os sábios explicam, é que o rei Vena, ele era um demônio e ele não pensava em Krishna o tempo todo. Mas, diferente de Shishupala, diferente de Kamsa, esses demônios não esqueciam Krishna um minuto sequer, por medo de morrer. Mas eles eram como yogis movidos por um sentimento negativo. Eles não conseguiam esquecer Krishna em um minuto sequer. O rei Vena, ele não obteve o mesmo resultado porque ele não pensava em Krishna o tempo todo, como Shishupala, como Kamsa. O Rupa Goswami explica isso no Bhakti Rasamrita Sindhu.
O Ediva Goswami que comenta no Bhakti Rasamrita assim. Desde o comecinho de sua infância, quando ainda nem podia falar direito, Shishupala, o pecaminosíssimo filho de Damagosha, começou a blasfemar o Senhor e até a morte continuou a ter inveja de Shri Krishna. Do mesmo modo, seu irmão Dantavakra continuou com os mesmos hábitos. Embora esses dois homens, Shishupala e Dantavakra, vivessem blasfemando a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, Krishna, o Brahman Supremo, eles gozaram de perfeita saúde. Na verdade, suas línguas não estavam atacadas por lepra branca, tampouco eles entraram nas mais escuras regiões da vida infernal. Por certo que estamos muito surpresos com isto. Como foi possível que Shishupala e Dantavakra, na presença de muitas pessoas importantes, entrassem muito facilmente no corpo de Krishna, cuja natureza é difícil de ser alcançada? Esse assunto é indubitavelmente muito maravilhoso. Na verdade, minha inteligência ficou perturbada, assim como a chama de uma vela fica perturbada pelo vento que sopra. Ó Narada Muni, conheces tudo, por favor, revela-me a causa deste acontecimento maravilhoso. Shri Shukadeva Goswami disse: após ouvir o pedido de Maharaj Yudhishthira, Narada Muni, o poderosíssimo mestre espiritual que conhecia tudo, ficou muito satisfeito. Então ele respondeu na presença de todos os partícipes do Yajna. O grande sábio Shri Naradaji disse: ó rei, blasfêmias e louvores, castigo e recompensa são produtos da ignorância. O Senhor planeja para a alma condicionada um corpo que, sob a ação da energia externa, irá sofrer no mundo material. Meu querido rei, a alma condicionada, estando no conceito de vida corpórea, considera seu corpo como seu eu e considera tudo em relação ao seu corpo como sendo seu. Porque ele tem esta errônea concepção de vida, está sujeita às dualidades, tais como louvor e insulto. Falso ego. Devido ao conceito de vida corpórea, o Ahankara, a alma condicionada pensa que quando o corpo é aniquilado, o ser vivo é aniquilado. O Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é o controlador supremo, a super-alma de todas as entidades vivas. Visto que ele não tem corpo material, ele não tem o falso conceito de eu e meu. Portanto, é incorreto pensar que ele sente prazer ou dor quando alguém o blasfema ou lhe oferece orações. Não tem falso ego. Então, não sente essas coisas. Quem tem falso ego, nas devidas proporções, vai sofrer. Ou vai ser feliz quando o ego é glorificado e quando o ego é contrariado. Gosta de ser contrariada? Não, mas você não é o corpo, você não é o ego falso. Mas está identificada. Portanto, é incorreto pensar que ele sente prazer ou dor quando alguém o blasfema ou lhe oferece orações. Isto não lhe aplica, isto não se lhe aplica. Assim, ele não tem inimigo nem amigo. Quando castiga os demônios, é para o bem deles. E quando aceita as orações dos devotos, é para o bem deles. Ele não é afetado nem pelas orações, nem pelas blasfêmias. Portanto, em estado de inimizade ou estado de serviço devocional, de medo ou de afeição ou de desejo luxurioso,
Em todas essas atitudes, ou em qualquer uma dessas circunstâncias, se de alguma forma a alma condicionada concentra sua mente no Senhor, o resultado é o mesmo, pois o Senhor, devido à sua posição bem-aventurada, jamais é afetado por inimizade ou amizade. Esse aqui é um verso muito famoso, tá? Que define exatamente o princípio básico de Bhakti. Pense sempre em Krishna e nunca esqueça Krishna. Vem daqui. Então, Krishna é tão auspicioso que se você pensa nele de uma forma ou de outra, você se purifica. É como o sol. Qualquer coisa que se aproxime, se você mijar no sol, com todo respeito, isso não vai afetar o sol, pelo contrário. O sol purifica a urina, purifica qualquer coisa, né? Então, é mais ou menos assim. Então, Krishna é completamente transcendental. Krishna é bem-aventurança pura, entende? Então, ele é o agente. Então, basta a gente se conectar com esse agente. Claro que há uma diferença. Por isso que Rupa Goswami, no famoso verso que define o que é Uttama Bhakti, ele fala no final que o serviço ou a atitude de pensar em Krishna tem que ser favorável. Justamente porque aqui fala de atitude desfavorável. Então, um devoto não tem uma atitude desfavorável, tem uma atitude favorável. E, obviamente, o resultado de alguém que pensa favoravelmente e o que pensa desfavoravelmente são diferentes, os resultados. Tá bem? Mas purifica. Então aqui Prabhupada começa logo o significado justamente explicando isso, né? Deste verso, ninguém deve concluir que, porque Krishna não é afetado por orações favoráveis ou blasfêmias desfavoráveis, deve-se agora ficar blasfemando o Senhor Supremo. Não é este o princípio regulador. Bhakti Yoga significa Anukuliena Krishna Nushila. Não. É com uma atitude muito favorável que a pessoa deve servir a Krishna. Tem um significado enorme de Prabhupada. Ai, Krishna. Narada Muni prosseguiu. Através do serviço devocional, ninguém pode absorver-se. Desculpem, prosseguiu. Através do serviço devocional, ninguém pode absorver-se em pensar tão intensamente na Suprema Personalidade de Deus como o pode aquele que lhe tem inimizade. Esta é minha opinião. Interessante, né? Aqui Narada Muni está glorificando os inimigos de Krishna. Tais como Shishupala. Na verdade, ele julga que sua inspiração para sentir-se absorto em consciência de Krishna deixa a desejar. Entretanto, isso não significa que os inimigos de Krishna são mais elevados do que os devotos puros de Krishna. Depois vocês podem ler o significado. Confinada num buraco de parede por uma vespa, uma taturana, por medo e inimizade, sempre pensa na vespa e mais tarde torna-se uma vespa simplesmente devido a essa lembrança. Igualmente, se as almas condicionadas, de alguma forma, pensarem em Krishna, que é Satitananda Vigraha, livrar-se-ão de seus pecados. Quer pensem nele como seu Senhor adorável, quer como seu inimigo. Mas como pensam constantemente nele, recobrarão seus corpos espirituais. Será que Krishna é auspicioso, hein? Mas a gente prefere pensar em qualquer outra coisa, né? Muitas pessoas alcançaram a liberação simplesmente pensando em Krishna, com muita atenção.
e abandonando as atividades pecaminosas. Esta grande atenção pode ser devida a desejos luxuriosos, a sentimentos inamistosos, ao medo, à afeição ou ao serviço devocional. Passarei então a explicar como é que alguém pode receber a misericórdia de Cristo simplesmente concentrando sua mente nele. A diferença clara é que um devoto puro de Cristo, devido à sua afeição a Cristo, ele nunca esquece Cristo. Assim como o inimigo, mas a gente sabe que aqui está se referindo a inimigos especiais. Tanto Hiranyakashipu, tanto Shishupala, como Dantavaka, como Kamsa, eles não eram inimigos comuns. Eram, na verdade, devotos que assumiram esse serviço. Então, mesmo pensar em Krishna por inimizade, é difícil. A gente não consegue ficar o tempo todo, mesmo por inimizade, pensando numa pessoa o tempo todo. Sempre a gente se distrai, como aconteceu com o rei Vena, ou mesmo por desejos luxuriosos, ou por medo. Não é que a pessoa tem medo 24 horas por dia, para ficar pensando em Cristo 24 horas por dia. Então, aqui, a característica específica a qual Narada Muni se refere é a lembrança constante, o estado de absorção. Então, aqui vai dar os exemplos, está vendo? Meu querido rei Yudhishthira, as golpes através de seus desejos luxuriosos, Kamsa, através de seu medo, Shishupala e outros reis, através da inveja, os Yados por sua relação familiar com Krishna, vós, os Pandavas, por vossa grande afeição a Krishna, e nós, os devotos em geral, por nosso serviço devocional, obtivemos a misericórdia de Krishna. Prabhupada vai começar aqui. Diferentes pessoas alcançam diferentes espécies de mukti. Sayudhya, Salokya, Sarupya, Samipya, Sarishti, de acordo com o seu próprio desejo interno, que se chama Bhava. Então não é que tudo é igual, tá bem? De alguma maneira deve-se apreciar a forma de Krishna muito seriamente. Então, através de um dos 5 diferentes processos mencionados acima, pode-se retornar ao Supremo. Entretanto, os ateístas, como o rei Vena, sendo incapazes de pensar na forma de Krishna em qualquer uma dessas 5 maneiras, não podem alcançar a salvação. Portanto, deve-se dar um jeito de pensar em Krishna, seja amistosa ou inamistosamente. Esse é o jeito. Entendeu? Cada um tem que dar seu jeito. Claro que a gente vai pensar em Krishna de forma amistosa. É inconcebível pensar em Krishna como nosso inimigo. É por isso que mesmo quando a gente está cantando a japa de forma ofensiva, a gente não pode parar. Parar nunca, né? Parar nunca. Portanto, deve-se dar um jeito de pensar em Krishna, seja amistosa ou inamistosamente. Narada Muni continuou. Ó melhor dos Pandavas, teus 2 primos, Shishupala e Dantavakra, filhos de tua tia materna, anteriormente eram associados do Senhor Vishnu. Porém, como foram amaldiçoados pelos Brahmanas, saíram de Vaikunta para caírem neste mundo material. Está começando a história. Aqui. Maharaj Yudhishthira perguntou: que tipo de grande maldição poderia ter afetado até mesmo Vishnu Bhaktas liberados? E que categoria de pessoas poderia amaldiçoar até mesmo os associados do Senhor? É impossível que resolutos devotos do Senhor voltem a cair neste mundo
mundo material. Nisto eu não posso acreditar. Os corpos dos habitantes de Vaikunta são inteiramente espirituais, nada tendo a ver com o corpo, sentidos ou ar vital materiais. Portanto, por favor, explica como os associados à personalidade de Deus foram amaldiçoados e tomaram corpos materiais como pessoas comuns. Questão da queda da diva, né? O grande santo Narada disse: certa vez, quando os 4 filhos do Senhor Brahma, chamados Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanat Kumara, vagavam pelos 3 mundos, chegaram, por acaso, a Vishnu Loka. Embora esses 4 grandes sábios fossem mais velhos que os outros filhos de Brahma, tais como Mariti, eles pareciam criancinhas de apenas 5 ou 6 anos de idade, que andavam despidas. Quando Jaya e Vijaya os viram tentando entrar em Vaikunta Loka, esses 2 porteiros, julgando-os crianças comuns, impediram-nos de entrar. Com sua passagem obstruída pelos porteiros Jaya e Vijaya, Sanandana e os outros grandes sábios ficaram muito irados e os amaldiçoaram. Seus 2 porteiros tolos, disseram eles, estando agitado pelas qualidades materiais de paixão e ignorância, sois incapazes de viver sob o refúgio dos pés de lótus de Madhudwisha, que estão livres desses modos. Seria melhor que fosseis imediatamente ao mundo material e nascesseis em família de asuras pecaminosíssimos. Enquanto Jaya e Vijaya, tendo recebido essa maldição que os sábios lançaram sobre eles, Enquanto Jaya e Vijaya, tendo recebido esta maldição que os sábios lançaram sobre eles, caíam ao mundo material, ouviram as seguintes palavras serem proferidas pelos mesmos sábios, que eram muito bondosos com eles. Ó porteiros, após 3 nascimentos podereis retornar à vossa posição em Vaikunta, porque então o prazo da maldição estará cumprido. Esses 2 associados do Senhor, Jaya e Vijaya, mais tarde desceram ao mundo material, nascendo como 2 filhos de Diti, sendo Hiranyakashipu o mais velho e Hiranyaksha o mais novo. Eles eram muito respeitados pelos Daityas e os Danavas, espécies demoníacas. Aparecendo como Nrsimhadeva, a suprema personalidade de Deus, Sri Hari, matou Hiranyakashipu. Quando o Senhor resgatou o planeta Terra, que caíra do oceano Garbhodaka, Hiranyaksha tentou interpor-se a ele, e então o Senhor, como Varaha, matou Hiranyaksha. Desejando matar seu filho Pralada, que era um grande devoto do Senhor Vishnu, Hiranyakashipu infligiu-lhe vários tipos de tortura. O Senhor, a super-alma de todas as entidades vivas, é sóbrio, pacífico, igual com todos. Uma vez que o grande devoto Pralada era protegido pela potência do Senhor, Hiranyakashipu foi incapaz de matá-lo, apesar de tudo o que fez na esperança de lograr seu intento. Depois disso, os mesmos Jaya e Vijaya, os 2 porteiros do Senhor Vishnu, nasceram como Ravana e Kumbhakarna, os quais Vishrava gerou no ventre de Keshini. Eles eram extremamente importunos a toda a população do universo. Narada Muni prosseguiu. Meu querido rei, simplesmente para libertar Jaya e Vijaya da maldição lançada pelos Brahmanas, o Sr. Ramachandra apareceu para matar Ravana e Kumbhakarna. Quanto às narrações das atividades do Sr. Ramachandra, seria melhor que procurasseis Markandeya para ouvi-lo recitá-las. Em seu 3º nascimento, os mesmos Jaya e Vijaya, como primos teus e filhos de tua tia,
apareceram em famílias de kshatriyas. Visto que o Senhor Krishna os golpeou com seu disco, todas as reações pecaminosas deles foram destruídas e agora eles estão livres da maldição. Estes 2 associados do Senhor Vishnu, Jaya e Vijaya, mantiveram por muito tempo seu sentimento de inimizade. Como viviam pensando em Krishna dessa maneira, conseguiram reaver o refúgio do Senhor e regressaram ao lar, regressaram ao Supremo. Maharaj Yudhishthira perguntou: ó meu senhor Narada Muni, por que havia tanta inimizade entre Hiranyakashipu e seu amado filho Prahlada Maharaj? Como Prahlada Maharaj tornou-se tão grande devoto do Senhor Krishna? Por favor, explica-me isto. Então agora vai começar a explicação da história, né, de Hiranyakashipu e Prahlada Maharaj. Tá bem? Então vamos abrir a cortina aberta, né? Vamos. Amanhã a gente continua, capítulo 2, Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Tá bem? Vetaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.